Passo a palavra e tenho a honra de passar a palavra à Sua Excelência, o Dr. Xisto Tiago de Medeiros Neto, para a sua exposição sobre indenizações por danos morais coletivos. Sua Excelência, o Dr. Xisto Tiago de Medeiros Neto, é Procurador Regional do Ministério Público do Trabalho, mestre em Direito Público, professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professor da Escola Superior do Ministério Público da União. Com a palavra, Sua Excelência, Dr. Xisto. Boa tarde a todos. Minha saudação ao ministro vice-presidente desta Corte, Barros Lavenhague, que nos honra com sua presença, meus queridos colegas de mesa, especialmente Dr. Afonso Dalegrave, com quem compartilho já há muitos anos eventos como esse e a nossa amizade, os caros presentes, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, estudantes, até que se encontram presentes. É louvável a realização desse seminário, Dr. Sebastião Oliveira, o senhor está de parabéns por tudo isso. Estou com a voz um pouco rouca, então estou com alguma dificuldade, mas tentarei superá-la. Para a compreensão do dano moral coletivo, eu entendo absolutamente necessário recordar algumas noções e alguns postulados básicos que informam o Instituto da Responsabilidade Civil. O dano moral coletivo compõe-se dentro da responsabilidade civil como, eu diria, a última vertente evolutiva em nosso país dessa temática, desse instituto. E, portanto, eu inicio com um registro de que a responsabilidade civil se transformou em um dos mais relevantes campos do direito, alçou-se, tenho certeza, a posição de destaque, seja, de um lado, por constituir um mecanismo fundamental de busca da pacificação, da estabilidade e da segurança social, e, de outro lado, como um instrumento de prevenção e dissuasão de comportamentos ilícitos e danosos. E tenho com absoluta certeza que o funcionamento eficaz desse regime de responsabilidade civil, apto a reparar adequadamente e com força suficiente também para prevenir qualquer modalidade de dano injusto, constitui mesmo uma condição de sobrevivência e de respeitabilidade do nosso próprio sistema jurídico. Assim, a medida da responsabilidade civil imposta a quem desrespeitar direitos, gerando danos, seja pessoas, seja coletividades, irá expressar ou a eficácia do próprio sistema jurídico ou, em sentido inverso, a sua deslegitimação. E mais, a responsabilidade civil sempre foi e será um instituto dinâmico, que eu chamo de vocação expansiva, diante da exigência da sua adequação à realidade social, política e econômica vivenciada no tempo e no espaço, e às respectivas necessidades e novos valores constantemente emergentes na sociedade. Eu posso resumir, então, historicamente, que essa expansão e alcance do regime de responsabilidade civil possui 7 principais círculos evolutivos. O primeiro deles, que remete à sua própria gênese, quando se divisou a separação da responsabilidade jurídica entre os campos penal e civil, estabelecendo-se o dever consequente de reparação dos danos patrimoniais individuais. O segundo círculo evolutivo da responsabilidade civil, depois de muito tempo, vai surgir com a admissão da reparação dos danos morais individuais. Aqui é aquela ideia de que a pessoa deve ser respeitada não apenas no que ela tem, mas também no que ela é. Aqui a ideia aperfeiçoada de que não se trata de indenizar a dor ou pagar um preço da dor, mas sim de se estabelecer como forma de compensação, em razão da violação em aspectos da própria personalidade, à época ligada às consequências da dor e do sofrimento, uma forma de compensar. Alguns autores, inclusive, chegaram a dizer que o dinheiro seria o denominador comum da possibilidade de alegria ou de satisfação para alguém que sofresse um dano que não fosse patrimonial. O terceiro círculo evolutivo da responsabilidade civil vai corresponder ao reconhecimento do dano moral, individual, objetivo. O reconhecimento que, além de atributos ligados à personalidade, que poderiam ter essa dimensão de dor e sofrimento, há outros atributos que se projetam na ordem externa, professor,
Duarte referiu aqui, como a imagem, a honra e a reputação social, que não necessariamente a sua violação vai traduzir dor e sofrimento ou aflição. O quarto círculo evolutivo está na possibilidade de cumulação de pedido judicial de indenização por danos patrimoniais e morais decorrentes, claro, de um mesmo fato. Nós temos hoje uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, de número 37, estabelecendo e consagrando esse entendimento. O quinto círculo evolutivo estaria no reconhecimento do dano moral em relação às pessoas jurídicas. Hoje, até mesmo o nosso Código Civil, no artigo 52, traz expressamente, no capítulo do Código Civil que trata dos direitos de personalidade, a possibilidade de aplicar à pessoa jurídica naquilo, evidentemente, que couber, né, do dano moral. A súmula 227 do também Superior Tribunal de Justiça veio a consagrar também esse entendimento. O sexto círculo evolutivo verifica-se, entendo, com a acolhida e aplicação da responsabilidade objetiva pela reparação do dano moral. E, por último, e o que mais nos interessa, o que eu considero de sétimo círculo evolutivo da responsabilidade civil, que vai coincidir exatamente com a previsão jurídica do dano moral coletivo e da sua respectiva reparação. E, sem dúvida, foi a partir da Constituição de 88 que se descortinou esse novo horizonte quanto à tutela, seja dos danos morais ou extrapatrimoniais, seja a mesma possibilidade de suas reparações, em todas as esferas de incidência. Isso ocorreu, de um lado, ao se adotar o princípio da reparação integral. No artigo 5º, incisos 5º e 10 da nossa Constituição Federal, explicitou-se a natureza material e moral dos danos, sem limites, sem especificação adjetivada, danos individuais, como a Constituição anterior previa, independentemente, portanto, da dimensão pessoal, individual ou coletiva. E isto ocorreu, evidentemente, e de outro lado, ao se valorizar também no Estatuto Constitucional, e destacadamente, de um lado, os direitos sociais e coletivos, e de outro lado, e em segundo, os instrumentos aptos à sua tutela, e aqui com realce para a previsão, no artigo 129, inciso 3º da Constituição, do instrumento da ação civil pública, voltado para, especificamente, nominalmente, como diz a Constituição, a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, e de quaisquer, do meio ambiente, do consumidor, e de quaisquer outros interesses difusos e coletivos, dentre os quais incluímos, evidentemente, aqueles que se inserem no universo das relações de trabalho. Então, eu afirmo com a maior certeza que o reconhecimento do dano moral coletivo e a possibilidade de sua reparação alcançaram fundamento e respaldo constitucional. No campo da legislação infraconstitucional, eu preciso citar o advento do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 1990, que sedimentou, entendo, a base legal de proteção em face do dano moral coletivo. E por força de duas disposições, a primeira do artigo 2º, parágrafo único, que é um artigo muito interessante, que equipara a coletividade como titular de direitos, equipara a coletividade ao consumidor para efeito de garantir-lhe a titularidade de direitos. E, de outro lado, o artigo 6º e seus incisos 6º e 7º, que garantiram amplamente, e aí textualmente a lei diz, a efetiva proteção e reparação de danos morais e patrimoniais, individuais, coletivos e difusos. Tudo isso mediante o acesso aos órgãos judiciais. Em seguida, uma lei pouco falada, a Lei 8884, é a denominada Lei Antitrust, contra a cartelização e o monopólio na área econômica, mas essa lei, que é de 1994, introduziu no caput do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública as expressões. Essa lei se destina à reparação dos danos morais e patrimoniais. Foi essa lei que trouxe a Lei da Ação Civil Pública, que é de 1985, a explicitação da sua destinação na tutela dos interesses difusos e coletivos, seja para danos de ordem ou de dimensão material, seja também para danos de latitude ou de essência moral. A partir daí, eu digo, pela literalidade dessas disposições, caiu por terra qualquer outro argumento contrário ao reconhecimento do normativo, da possibilidade de reparação do dano moral coletivo, e também se reforçou a abrangência, a extensão e o universo da tutela conferida
a esses direitos transindividuais. Volto, então, a afirmar aos senhores, em nosso país, o reconhecimento jurídico do dano moral coletivo e da imperiosidade da sua adequada tutela traduz a mais importante vertente evolutiva, na atualidade, do nosso sistema de responsabilidade civil em seus contínuos desdobramentos. E isso significou se reconhecer juridicamente a extensão do dano a uma órbita coletiva de direitos, de essência tipicamente extrapatrimonial, que não guarda nenhuma relação com a esfera subjetiva do sofrimento ou da dor individual. Coletividades diversas de pessoas, como titulares de direitos, alcançaram, então, a possibilidade, pelos meios adequados, especialmente no plano processual, de reivindicar proteção e tutela jurídica, inclusive no que concerne à reparação de danos. Eu falo, por exemplo, das coletividades de consumidores, de trabalhadores, de usuários de serviços públicos e privados, de moradores, de aposentados, de pessoas com deficiência, de investidores e de portadores de enfermidades. Essa conquista está demonstrada de forma clara o que chamei essa evolução, essa vocação expansiva do sistema de responsabilidade civil. Em síntese, os danos que antes eram apenas referidos a pessoas físicas e jurídicas passaram a ser reconhecidos pelo nosso sistema jurídico também em face de grupos, de categorias, classes de pessoas, ou mesmo toda a coletividade, a quem o ordenamento jurídico explicitamente conferiu a titularidade de direitos. E, em decorrência disso, também a prerrogativa de obter a sua proteção judicial. Dessa forma, tornaram-se imprescindíveis a reação e a resposta eficaz do nosso sistema jurídico em face de condutas ilícitas que geram danos a interesses juridicamente protegidos, como eu disse, titularizados por coletividades. E são exemplos desses direitos extrapatrimoniais coletivos: a exigência de condições dignas e seguras nas relações de trabalho, a preservação do meio ambiente, a equidade e boa-fé nas relações de consumo, a não discriminação de grupos e minorias. Portanto, no âmbito da responsabilidade civil, passou a ter expressiva relevância a tutela e a reparação da categoria que o nosso sistema jurídico denominou de dano moral coletivo. Porém, aqui eu tenho que fazer uma ressalva referente à utilização do termo moral, pois mais apropriado, evidentemente, seria o termo extrapatrimonial, em razão de este termo traduzir, sem dúvida, a amplitude semântica adequada ao alcance da matéria. É lógico que o termo, é claro que o termo moral, vocês vão concordar comigo, esteve muito mais próximo, historicamente, de uma tradução de dano relacionada com o sentimento, com a dor física ou psíquica da vítima, o que significa, no atual estágio da evolução da responsabilidade civil, uma posição teórica incompleta e ultrapassada. Por isso é preciso assentar, desde logo, que a lesão a determinadas esferas de proteção jurídica inerentes à personalidade e à dignidade humana, principalmente em sua dimensão coletivo-social, não se vincula necessariamente à verificação, à prova, ou à observação de dor, sofrimento ou aflição. Vejam, assim, que essa concepção atualizada do dano há muito superou o significado anteriormente restrito, de viés muito semântico, subordinado apenas ao plano subjetivo do sentimento. Também não tenho dúvida em afirmar que a utilização irrefletida e corrente da expressão dano moral resultou no que considero hoje uma amarra compreensiva, ou mesmo uma conotação que reduz o sentido, ou o verdadeiro sentido, do alcance dos danos passíveis de reparação. Então, que fique claro, não se há de conceber, nem mesmo seria razoável, por lógico, uma vinculação do reconhecimento do dano moral coletivo com elementos de foro subjetivo, referidos à coletividade afetada, como consternação, aflição, humilhação, abalo psíquico. Eu saliento que a construção dessa noção do dano moral coletivo somente foi possível com a desvinculação da dor física e psíquica do conceito de dano moral. E também tenho como certo que se configurará dano moral coletivo diante da só verificação objetiva de uma conduta ilícita grave, violadora do ordenamento jurídico e que atinge direitos de uma coletividade sem necessidade de se provar da existência de elementos, como disse, de conteúdo subjetivo, no âmbito dessa mesma coletividade ou da sociedade como um todo. Afinal, nenhum de nós poderia ter um instrumento adequado para auscultar
né, uma coletividade determinada ou a própria sociedade sobre elementos de ordem subjetiva, fere, portanto, a lógica dessa definição, desse conceito, dessa caracterização do dano moral coletivo. E esse é um aspecto relevantíssimo nesse estudo, a colocar em destaque a racionalidade em um modelo teórico próprio e inerente à compreensão do dano moral coletivo. Compreensão essa, como eu já salientei, que se firma nos próprios domínios do sistema jurídico, do sistema de tutela dos direitos transindividuais, e se afasta em pontos substanciais do regime de tutela do dano moral individual que o meu amigo Afonso Dalegrave enfrentará daqui a pouco. Por isso, eu reafirmo, a adequada compreensão do dano moral coletivo não se conjuga diretamente com a exigência da presença de elementos como perturbação, aflição, constrangimento ou transtorno coletivo, cuja percepção, por ser de ordem eminentemente subjetiva, é fluida, é variável e, penso, de inviável demonstração material, principalmente no âmbito de um processo. Assim, a concepção do dano moral coletivo se estabelece de maneira, repito, objetiva, concernindo ao fato que reflete uma violação grave de direitos coletivos e difusos, cuja essência é tipicamente extrapatrimonial. Vejam também, por exemplo, as situações em que o infrator, pela via da ilicitude, aufere situação de vantagem indevida, principalmente no plano econômico, utilizando-se de lógica frontalmente transgressora do nosso Estado democrático de direito, que se vai pautar, né, essa lógica transgressora na certeza, muitas vezes, de que não cumprir a lei e reflexamente produzir danos é proveitoso para os seus próprios interesses, interesses do próprio violador. E isso, mesmo considerando que este violador esteja sujeito à atuação fiscalizadora do poder público e também, da mesma forma, tenha de responder por ações judiciais. Vejam que essas consequências, calculadamente, não são suficientes para neutralizar, muitas vezes, os ganhos obtidos com a conduta ilegal. E não se pode perder de vista que o respeito à ordem jurídica constitui verdadeiramente um valor fundamental para a sociedade, passível de tutela, sendo inaceitável que a sua desconsideração, o seu desrespeito, o seu desprezo, se faça com o intuito de obter o violador do direito a algum proveito econômico. Essas situações atingem o direito da sociedade em ver preservado e respeitado o seu sistema normativo. São situações, eu digo, que ferem arrogantemente o princípio da legalidade, o princípio constitucional da legalidade. E é fácil demonstrar a composição desse quadro danoso no âmbito das atividades de grandes empresas, algumas grandes empresas e corporações empresariais, que têm atuação relevante para a sociedade. Posso citar o exemplo, apenas na nossa fronteira trabalhista, da conduta de empresas do setor bancário, de telefonia, de petróleo e derivados, de energia, de supermercados, de transporte, de alimentação, de confecções. Observem que nesses destacados setores econômicos, parte, às vezes significativa, das empresas tem se notabilizado pela conduta renitente de descumprimento de normas jurídicas de proteção ao trabalho, principalmente no campo da preservação da saúde e segurança da coletividade de empregados. E parece claro isso, entendo que é extremamente lamentável, que algumas empresas preferem arcar com as consequências jurídicas advindas da conduta, né, violadora em descompasso com a lei, do que se adequar ao cumprimento da lei, por lhes parecer mais vantajoso economicamente, não obstante a reação do sistema jurídico, com a atividade fiscalizatória de um lado e com eventuais condenações judiciais do outro. Em suma, a violação injustificada à ordem jurídica constitui, no campo dos direitos transindividuais, hipótese evidente de configuração de dano à coletividade, a exigir a devida reparação. E é ainda importante acentuar que o dano moral coletivo também se conjuga, ou também se configura, em face da identificação de um padrão ilícito de conduta, um padrão que normalmente é reproduzido por algumas empresas e que tem um evidente alcance lesivo à coletividade. Eu explico. Ainda que em determinado caso concreto, apenas imediatamente, se observe que a conduta ilícita atinja ou cause danos de forma direta somente a um ou poucos trabalhadores, nestas situações em que há esse padrão de conduta, é imprescindível se voltar o olhar, a atenção, para verificar se essa conduta da empresa constitui o que eu chamo de um estándar comportamental.
E, sendo um standard comportamental, aquela conduta possui, sem dúvida, repercussão coletiva. Exatamente por atingir também bens e valores de toda uma coletividade de pessoas e não apenas, num dado momento, 1, 2, 3 ou poucos indivíduos. Eu quero dizer que a verificação desse tipo de conduta ilícita, independentemente do número de pessoas atingidas pela lesão em determinado período, insere-se em um plano muito mais abrangente de alcance jurídico, de necessária consideração para efeito de proteção e sancionamento no âmbito da tutela de natureza coletiva. Portanto, eu penso que é equivocado utilizar-se um critério que eu chamo de míope, às vezes pautado simplesmente na verificação do quantitativo de trabalhadores, eventualmente, num dado momento, atingidos de maneira imediata pelo procedimento ou conduta ilícita, para caracterizar dano moral coletivo e a sua reparação. Enfim, diante de todos esses aspectos, e atento a essas linhas atuais de fundamentação da teoria da responsabilidade civil, eu conceituaria, ou diria que o dano moral coletivo corresponde à lesão a interesses ou direitos de natureza transindividual, titularizados pela coletividade, seja ela considerada em seu todo ou em qualquer das suas expressões possíveis, grupos, classes ou categorias de pessoas, em decorrência da violação grave do ordenamento jurídico. Passo agora a um outro ponto importante, que seria, talvez até decorrente do que eu já disse, é possível falar em prova do dano moral coletivo? Claro que, por tudo quanto eu já disse aqui, não. Eu reitero, o dano moral coletivo se configura em decorrência da própria conduta ilícita que viola de maneira grave interesses de natureza transindividual. E, portanto, a certeza desse dano emerge objetiva e diretamente do evento ilícito, é o que nós chamamos ipso facto, decorre do próprio fato, o que é bem compreensível nos domínios da lógica. Deve-se provar o fato, quero dizer, a existência da própria conduta ilícita, pois não se pode, nem é concebível se provar os eventuais efeitos subjetivos, no caso, no âmbito da coletividade, como sensação de insegurança, ultraje, indignação, reprovação coletiva. Por isso é que, no âmbito da temática deste seminário, entendo que é bastante para caracterizar uma situação de dano moral coletivo apto a ensejar sua reparação, a observação de uma conduta ilícita do empregador, que vai corresponder, por exemplo, ao reiterado descumprimento de normas de segurança e saúde, incluídas aqui as disposições de proteção à jornada de trabalho, e com a manutenção ou a manutenção de um meio ambiente do trabalho inadequado e com riscos, e, portanto, prejudicial à coletividade de trabalhadores. Abordo agora, me parece que é uma temática de maior desafio para o dano moral coletivo, para esse estudo, que é a questão da reparação e do valor arbitrado para essa condenação. Eu começo assinalando que, diferentemente da lógica da reparação do dano individual, em relação aos danos coletivos e difusos, tem-se um tratamento jurídico próprio, específico, no plano da responsabilização do agente violador, do agente infrator, seja quanto à forma de reparação, seja também em relação à função que orienta essa reparação. Não são poucas, observem, as situações em que se verifica que condutas ilícitas graves, com efeitos danosos à coletividade, deixariam seus autores à margem ou isentos de uma responsabilização adequada, em que pese o proveito econômico e as vantagens obtidas com as violações praticadas, numa demonstração inaceitável de vulnerabilidade e aptidão do sistema jurídico. Eu cito, às vezes, como exemplo, condutas de exploração de trabalho escravo, trabalho de crianças, em que, simplesmente, diante do infrator, exigir que ele assine a carteira dos trabalhadores, que pague os direitos, que cumpra aquelas obrigações que já estão na CLT, depois de 2, 3 anos de conduta ilícita, seria premiá-lo pelas facilidades que ele teve e pela vantagem devida e pela condição econômica que ele, durante esse tempo, auferiu. Portanto, é exatamente para fazer face a essas hipóteses tão absurdas quanto injustas que se estruturou legalmente em nosso sistema, no campo da tutela dos direitos coletivos, um mecanismo próprio de reparação de danos, que significa a condenação do ofensor ao pagamento de uma parcela pecuniária com uma função e finalidade específica.
Em outras palavras, essa condenação em dinheiro com uma destinação prevista em lei corresponde à forma de responsabilização concebida pelo sistema jurídico, equivalente ao que se convencionou chamar de reparação por dano moral coletivo. É evidente que não se trata, como no dano moral individual, de uma parcela em dinheiro que vai ser remetida à vítima como compensação. Neste caso, o objetivo será de atender com primazia o que eu denomino de função sancionatória e pedagógica reconhecida a tutela desta categoria de danos. Portanto, eu destaco que não se trata propriamente de uma reparação típica nos moldes do que se observa em relação aos danos individuais, cuidando-se de uma modalidade peculiar de resposta do sistema jurídico, imprescindível à garantia da sua própria respeitabilidade. E a relevância da previsão legal dessa reparação é facilmente vista, enxergada, quando nós nos defrontamos com as hipóteses de violação grave a direitos coletivos e se constata que a cessação da conduta ilícita ou, então, o cumprimento, a partir de um dado momento, da obrigação legal ou das obrigações até então negligenciadas, deixaria impune o ofensor em relação ao tempo em que se deu a violação e sem qualquer meio hábil que pudesse responsabilizá-lo pela lesão à vida, na maior parte das vezes, com certeza, irreversível. E, além disso, como eu já disse, tenhamos em consideração o proveito obtido pelo autor da conduta ilícita em detrimento dos bens e valores atingidos, que são titularizados pela coletividade. E mais, em tais hipóteses de danos à coletividade, a ausência, ou mesmo a não admissão de uma forma própria de reparação, representaria fator de incentivo à prática de condutas, de novas condutas antijurídicas, em que o ofensor aufere absurda vantagem, principalmente de ordem econômica. Realço, então, incisivamente que, nessas hipóteses que envolvem violação de interesses e direitos da coletividade, apenas exigir do ofensor o ajustamento da sua conduta aos ditames legais refletiria, no plano próprio da responsabilização, uma resposta débil, sem força nenhuma, dissuasória ou sancionatória para o autor da violação e sem qualquer resposta eficaz à coletividade atingida. Ou seja, uma resposta insuficiente para obstar novas violações, dada essa desproporção entre a gravidade do ilícito, o proveito obtido pelo autor com a sua prática e a reação frágil e ineficaz do sistema, a constituir, acho, até mesmo um fator de estímulo para o violador da lei. Eu volto a salientar a importância de compreender essa matéria num universo peculiar dos direitos tipicamente coletivos e da especificidade da reparação dos danos extrapatrimoniais, pois não se pode conceber nenhuma hipótese que fique impune a conduta ilícita praticada à míngua de qualquer sancionamento ao agente ofensor, ou de uma resposta justa à coletividade afetada, gerando descrédito e menoscabo ao ordenamento jurídico por força da violação à vida. Assim, a forma de reparação em análise, no campo, na área, em concreto do dano moral coletivo, consubstanciada em uma condenação em dinheiro, com finalidade preponderantemente sancionatória, igualmente traduz um meio de se assegurar que não vingue a ideia ou o sentimento de desmoralização do ordenamento jurídico e dos princípios basilares que lhe dão fundamento. É absolutamente inaceitável que se decida, em nosso sistema, descumprir a lei, submetendo-se intencionalmente ao pagamento do preço da sua ilicitude, correspondente à imposição de multas administrativas, por exemplo, ou ao risco de condenações em ações individuais, por se considerar ser tal conduta ilícita estratégica, economicamente vantajosa para o violador, para a empresa, em desprezo que eu chamo insolente a direitos fundamentais da coletividade. Então, a reparação do dano moral coletivo, sob essa forma de condenação pecuniária, apresenta essa natureza sancionatória em relação ao ofensor, também com pretensão dissuasória diante dele e de terceiros, realçando a finalidade preventiva da responsabilização. Dessa maneira, em síntese, nas hipóteses de configuração do dano moral coletivo, não há que se falar, nem se deve falar propriamente em reparação direta em favor da coletividade, como se pudesse recompor ou mesmo compensar integralmente a lesão à vida. O que se almeja é atender-se a essa necessidade de imposição ao ofensor de uma condenação pecuniária que signifique sancionamento pela sua prática ilícita, mas apenas de forma secundária é que seria possível
conceber-se uma finalidade compensatória para a coletividade, considerando que ela, a coletividade, como sujeito passivo da violação. Essa parcela da condenação teria como objetivo, porque a própria Lei da Ação Civil Pública, no artigo 13, estabelece que essa parcela seria destinada à reconstituição dos bens lesados. Então, penso que a presença de uma compensação indireta, se assim podemos conceber, em favor da coletividade, atenderia, né, ou decorreria desse direcionamento dado à parcela em dinheiro, né, que poderia ser para um fundo, como prevê a Lei da Ação Civil Pública, ou, o que hoje me parece constitui o mais adequado, para uma destinação específica, seja uma destinação conexa com os interesses da coletividade, seja uma destinação, quando isso não for possível, que beneficie a comunidade na qual aquela coletividade esteja inserida. Este é um tema interessantíssimo. Já adianto, a minha posição pessoal é que hoje, na prática, é ineficaz a destinação para o FAT, por razões que aqui não tenho tempo para discutir. Há pouco tempo escrevi algo sobre isso, estou aperfeiçoando, porque eu entendo que isso é absolutamente necessário e imprescindível para se dar efetividade a essa tutela coletiva. A previsão de ir para um fundo, ela se deu através da ação civil pública, que é de 85, anterior, portanto, à Constituição. E a Constituição fala em tutela efetiva de direitos, em reparação integral. Eu só posso conceber uma reparação integral se a destinação dessa parcela da condenação tiver uma finalidade social específica. E quanto ao arbitramento, o meu tempo já corre para encerrar, eu diria que é fundamental que essa parcela traduza, né, a ser arbitrada judicialmente, traduza essa função sancionatória e pedagógica. E alguns elementos poderiam ser destacados ou poderiam ser elencados. O primeiro, a observação da natureza, da gravidade, da repercussão e efeitos do dano. Em segundo, a consideração da situação econômica do ofensor. Aqui eu faço um parêntese para destacar a importância da verificação objetiva no processo da condição financeira e patrimonial do autor do dano, para que se possa ferir o efeito sancionatório e pedagógico, que verdadeiramente representará o valor a ser estabelecido em relação à sua conduta e também em relação a terceiros. Não é demais advertir que condenações sem expressão pecuniária significativa para o autor do dano, para o agente violador, principalmente quando esse agente violador é um quanto mais descumpridor de norma de proteção ao trabalho, especialmente na área de saúde e segurança, não significará nem sanção eficaz, nem dissuasão suficiente para impedir que esse violador continue novamente descumprindo as regras e também não trará nenhum efeito pedagógico. O terceiro elemento que se deve levar em conta nesse arbitramento o terceiro elemento que se deve levar em conta, no caso, concerne ao proveito obtido pelo infrator com a conduta ilícita. Em algumas situações, é possível se verificar que houve um proveito, né, e qual o proveito obtido. O quarto elemento seria a verificação do grau de culpa ou do dolo, se presente no caso, não necessariamente, e também a verificação da reincidência dessas condutas. Enfim, deve preponderar na fixação do quantum, ou seja, do valor da indenização da condenação pelo dano coletivo, o objetivo de fazer o ofensor sentir exemplarmente as consequências da sua conduta danosa. Aqui, evidentemente, eu tenho que ressaltar, com crítica construtiva, que tenho observado valores pouco expressivos nessa fixação, né, do dano moral coletivo. Valores que têm expressado patamares descompassados, seja com a gravidade e a extensão do dano observado, seja também, notadamente, com a capacidade econômico-financeira do ofensor. E a prova disso é que essas condenações têm se mostrado insuficientes para se atender ao objetivo de prevenir novas condutas ilícitas, e, igualmente, para ser restabelecido ou estabelecido o necessário e adequado sancionamento do autor do ato danoso. Na realidade, talvez esse excesso de acanhamento ao se arbitrar judicialmente o valor da reparação vem rendendo ensejo ao retraimento da função pedagógica das condenações por dano moral coletivo. E isso tem um resultado previsível. Propicia a continuidade da prática de condutas ilícitas, violadoras de direitos, em dimensão coletiva, principalmente
por empresas e corporações e instituições de maior porte. Empresas, tenho que dizer, que não têm tido inibição em descumprir normas de proteção à saúde e à segurança do trabalho, certamente por não se importarem ou não se sentirem mesmo incomodadas economicamente com a multiplicação de ações judiciais de reparação de danos ou mesmo com a eventual atuação fiscalizadora do poder público. Eu chego a pensar que temos hoje, com esse desrespeito patente das regras e procedimentos de proteção à saúde e segurança dos trabalhadores, uma espécie de ilícito lucrativo para uma determinada categoria de empresas. Algo que se traduz como um custo calculado, a partir do valor das multas administrativas e das possíveis condenações em ações individuais e coletivas, que é observado, com certeza, cuidadosamente pelas empresas infratoras, para se decidir, ou para elas decidirem, pelo não cumprimento de normas jurídicas de proteção aos trabalhadores. Não ouvidem os senhores que, em sede de tutela de direitos coletivos, já caminho para o final, o sistema de responsabilidade civil somente será eficaz socialmente e atenderá às suas finalidades se a reparação pecuniária estabelecida pela Justiça representar, prestem bem atenção, valor superior ao do custo da prevenção de acidentes de trabalho, ou se a reparação pecuniária for superior ao proveito econômico ou vantagem obtida com a conduta ilícita. Por isso, o procedimento de fixação do valor da condenação não pode ignorar a necessária análise econômica da responsabilidade civil para que haja coerência no sistema de justiça. É necessário questionar e discutir a razão atual do desrespeito, quanto mais, dessas normas trabalhistas, da manutenção de um ambiente e organização laboral inadequados, com sérios riscos à coletividade de empregados, da continuidade da ocorrência crescente de lesões e adoecimentos de trabalhadores. E tudo isso mesmo após estas mesmas empresas terem sido diversas vezes fiscalizadas e autuadas, mesmo depois de terem sofrido condenações judiciais em centenas de ações, e mesmo após terem sido também condenadas em ações civis públicas, com pedido de reparação do dano coletivo. Vejam a gravidade de algumas informações colhidas da Previdência Social. Apenas no ano de 2009, o pagamento dos benefícios relacionados a acidentes de trabalho e doenças, somado ao pagamento das aposentadorias especiais decorrentes das condições ambientais de trabalho, correspondeu a um valor superior a 4 bilhões ano. Ao passo que a arrecadação da Previdência com o seguro acidente de trabalho cobrado dessas mesmas empresas ficou em torno de 9 bilhões, um déficit de 5 bilhões. E, de acordo com dados estatísticos, o Brasil é hoje o 4º colocado mundial em número de acidentes fatais e o 15º em número de acidentes gerais. No Brasil, os riscos decorrentes dos fatores ambientais do trabalho geram cerca de 83 acidentes a cada hora, uma morte a cada 3,5 horas de jornada diária, sendo que, por dia, em média, 43 trabalhadores deixam de retornar ao trabalho por motivos de invalidez. O exemplo do setor de frigoríficos fala por si. O número de benefícios por incapacidade tem registrado o seguinte crescimento. Em 2010, 12.172 eventos. Em 2011, 12.446. Em 2012, 12.953. A despesa previdenciária nesse segmento econômico sofreu o seguinte incremento. Em 2010, 8,8 bilhões. Em 2011, 9,7 bilhões e 11 bilhões em 2012. Enfim, concluindo, somente se essas condenações judiciais por dano moral coletivo tiverem valor justo e expressivo, coerente com a função sancionatória e pedagógica preventiva, que informa esta modalidade específica de responsabilização civil, é que se tornará possível obter-se uma tutela judicial efetiva em face de empregadores que descumprem o ordenamento jurídico e mantêm formas de organização de trabalho inadequadas e anacrônicas e que, invariavelmente, produzem danos à saúde dos trabalhadores e altíssimos e desproporcionais custos sociais e previdenciários para a sociedade. Concluo, finalmente. A reparação adequada do dano moral coletivo
representa a possibilidade de se concretizar justiça em dimensão coletiva, diante de situações de violação grave do ordenamento jurídico que refletem uma indiferença irresponsável e lucrativa em relação ao cumprimento de direitos fundamentais. Agradeço a atenção. Agradeço muitíssimo a apresentação de Sua Excelência, Dr. Xisto Tiago de Medeiros Neto, que trouxe uma contribuição relevantíssima para um uso corriqueiro de dano moral coletivo, e Sua Excelência bem abordou a questão para o equívoco dessa locução, porque muito mais apropriado se refere à locução dano extrapatrimonial coletivo, porque efetivamente não estamos a discutir sentimentos, dores e etc. da coletividade. E também compartilho da sua preocupação de se destinar essa indenização ao fundo, sobretudo ao FAT. Sobretudo ao FAT. Penso que deve retornar para aquela coletividade que se viu violada, a fim de que ela possa, de alguma maneira, reconstituir os seus valores que foram transgredidos objetivamente, e foi muito bem colocado. Eu só lembraria que, na hora da fixação do valor do dano extrapatrimonial coletivo, não equivale à soma dos danos morais, ou seja, o valor de cada um dos atingidos, porque não raro se toma como referência o valor de cada um dos envolvidos para se chegar ao valor. Ao contrário, o valor está dissociado do sofrimento ou da penalidade que possa ter sofrido cada indivíduo dessa coletividade. O que se propõe é indenizar a coletividade. E, sobretudo, me chamou a atenção, e eu estou me estendendo porque a exposição de Vossa Excelência foi bastante elucidativa, que ao longo da sua exposição, Sua Excelência sempre se referiu à empresa, como se concedesse à empresa a condição de titular de direito e não mais objeto de direito. Quisera que o Código Civil de 2002 chegasse a essa consequência, de restaurar a empresa como titular de direito e não como objeto de direito. Infelizmente, não chegou a tanto. Continua sendo objeto de direito e quem detém a titularidade é a pessoa jurídica. Por isso é que eu vejo com cuidado, à hora do arbitramento, em se falar incisivamente em relação à empresa, porque a empresa continua sendo objeto de direito e há de ser preservada. É preciso que se leve em consideração a punição da pessoa jurídica, que explora a empresa em detrimento de determinada coletividade. Porque, pelo Código Civil de 2002, a empresa tem função social, está dissociada da atuação predatória da pessoa jurídica que a gere e há de ser preservada, porque é fonte de renda e geração de emprego. É preciso, então, ter cuidado quando, ao se arbitrar o valor da indenização, levar-se em conta que um arbitramento excessivo também pode levar à política da terra arrasada, porque sem empresa não se pode cogitar no futuro de empregos. Mas brilhante a exposição de Sua Excelência, aprendi bastante,